Bem, amigos e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pela a misericórdia do Pai, nós estamos de volta com mais um conteúdo para o nosso canal. Solicitamos a você que, antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sino de notificação, dê o seu like e compartilhe. A missão do pregador. Pregar hoje, irmãos, não é fácil. Aliás, nunca foi fácil. Observe que Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Eu vou ler o versículo por completo. Diz assim: sabem como fomos maltratados e insultados em Filipos, antes de chegarmos, e quanto sofremos. Entretanto, Deus nos deu coragem para repetir com toda intrepidez a mesma mensagem a vocês, em meio a muitas lutas. Lutas, irmãos. Apesar de feridos, apesar de ser perseguidos, apesar de ser humilhados, eles nunca deixaram de pregar a palavra do Senhor Jesus. Sem a ação poderosa do Espírito, a pregação é incapaz de transformar vida. Então há uma necessidade do pregador ser ungido pelo Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo e viver à mercê do Espírito Santo. O apóstolo Paulo declara que mesmo sendo ou mesmo tendo padecido, sido agravado em Filipos, mesmo sendo padecido, agravado em Filipe, sua fé não estava abalada. Nossa fé em Deus não pode ser abalada mediante as lutas, perseguições que surgem na vida daqueles que têm em seu coração a chamada para pregar a palavra de Deus. Ele se refere, irmãos, à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalonicenses. Ele estava falando com os Tessalonicenses, Tessalonicenses. Paulo e Silas tinham sido publicamente espancados, irmãos. Pregadores sendo espancados devido à mensagem que ele prega. Nós precisamos, irmãos, estar ativo, independente, irmãos, dos sofrimentos, das perseguições e das humilhações. Veja bem, espancado com varas. Não sabemos o tamanho das varas, irmãos, mas eles foram espancados com varas. E em seguida, irmãos, sabe o que foi que fizeram com ele? Lançaram na prisão interior com os pés no tronco, irmãos. Qual era o pecado? O que eles cometeram de tão grave, ao ponto de ser espancado com varas
e de ser colocada no cárcere no interior com os pés e os troncos. No tronco. Está lá em Atos capítulos 16, versículo 22 e 24. Todavia, apesar de feridos, irmãos, perto da meia-noite, o que eles faziam? Oravam e cantavam hinos a Deus. Atos 16, 25. Após essa severa provação, não esmoreceram, não desistiram, não abandonaram, não encostaram o cajado, não. Eles prosseguiam, eles iam avante, enfrentando qualquer coisa, irmãos. Eles enfrentavam, eles não desistiam, porque eles foram chamados, foram escolhidos, chamados e capacitados, e estavam cheios do Espírito Santo para desempenhar o papel de um verdadeiro pregador. E diz ainda, irmãos, após essa severa aprovação, não esmoreceram, mas impelido pelo Espírito Santo, vieram a Tessalonicenses na cidade, em meio às suas lutas. E com ousadia, irmãos, ousada confiança, anunciaram a Cristo. Nessa deixa eu ler aqui, irmão, perspectiva, somos encorajados a não desvalecer na pregação do Evangelho, mas confiados em Deus, jamais recusar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 10. Eis aí, irmãos, o resultado de quem prega o Evangelho. Sejamos determinados. Deus em Cristo abençoe os verdadeiros pregadores da palavra do Senhor Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém.